Entrevista com Dávila. Olá, bem-vindos. Toda semana temos um encontro marcado para falarmos sobre os assuntos mais importantes do momento e sempre com um convidado especial. Se você é um jovem empreendedor e tem vontade de criar um negócio no ramo de tecnologia, eu vou lhe dar um conselho. Você deveria se mudar para Florianópolis. A capital de Santa Catarina é a cidade mais competitiva do Brasil, segundo o ranking de competitividade do CLP, o Centro de Liderança Pública. Além de sua beleza natural, Florianópolis tem tudo o que você precisa para empreender. Uma cidade que oferece mão de obra qualificada, pouca burocracia para abrir negócio e um governo que deixa o empreendedor trabalhar em paz. Florianópolis é governada pelo prefeito Topázio Neto, um empreendedor de tecnologia que entrou para a política depois do seu sucesso nos negócios e resolveu dar a sua contribuição para a cidade. Ingressou na política municipal, assumindo o comando da prefeitura e vendo seu trabalho como prefeito ser reconhecido pelos eleitores, que o reelegeram para o cargo no primeiro turno nas eleições municipais. Prefeito Topázio Neto, muito bem-vindo ao Entrevista com Dávila. Muito obrigado. É muito bom estar aqui contigo e um programa que a gente sempre assiste e estar aqui hoje é um prazer. Muito obrigado, prefeito. Prefeito, vamos começar por esse sucesso da tecnologia hoje em Florianópolis. O senhor é fruto desse sucesso, fez negócio no ramo de tecnologia e os negócios de tecnologia já representam 6% do PIB do estado. Então, conta um pouco como é que essa vocação econômica para a tecnologia foi descoberta em Florianópolis. Bom, o estado de Santa Catarina vem trabalhando muito forte as questões de tecnologia já há muito tempo. Florianópolis é um caso especial porque nós somos uma cidade que até 20, 30 anos atrás éramos uma cidade muito pequena. Mas apesar de ser uma cidade pequena e é um dos poucos estados brasileiros onde a capital não é a maior cidade do estado, nós somos a segunda maior cidade do estado, nós sempre tivemos desde os anos 60 a Universidade Federal de Santa Catarina. E a Universidade Federal de Santa Catarina sempre muito bem avaliada em seus cursos de engenharia, engenharia mecânica e outras, formava muitos talentos e esses talentos tinham em algum momento que se mudar de Florianópolis e vinham para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para os grandes centros, atrás de ocupação, atrás de emprego, ou até mesmo para empreender. No final dos anos 80, um reitor da Universidade Federal, final dos anos 80, 86, 87, o professor Caspar Eric Stemmer, um doutor em engenharia mecânica, olhou e disse assim, está errado. Eu fico aqui formando talentos toda hora na Universidade Federal e exportando talentos. Todo mundo fica pegando meus meninos prontos aí, nós temos que mudar essa realidade. E nós começamos, e eu, à época, tinha 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, participei desse momento histórico, nós começamos a incentivar as primeiras incubadoras, quando nem se falava em startups, se falava em empresas de base tecnológica, a cidade começou a montar as primeiras incubadoras por incentivo da Universidade Federal e, a partir dali, os jovens que se formavam começavam a ficar na cidade e a montar os seus primeiros negócios, né? Então, com isso, a base da cidade na área de tecnologia foi se desenvolvendo. Depois, novos polos tecnológicos foram criados, novos empreendedores, a cidade começou a se desenvolver. E hoje, Dávila, nós temos 6.500 empresas de base tecnológica cadastradas no município. São 38 mil profissionais empregados no setor. E no ano passado, essas empresas em conjunto faturaram 12 bilhões de reais numa cidade de 570 mil habitantes como é Florianópolis. Então, hoje, o setor de tecnologia é o setor que mais arrecada em termos de impostos municipais, quando a gente fala em imposto sobre serviço, e emprega uma mão de obra altamente qualificada, com nível de renda alto. E vou lhe falar, tem emprego em aberto, tem mais gente que pode trabalhar em Florianópolis se quiser trabalhar no setor de TI. Aliás, eu vi quase pleno emprego nessa área toda que vocês têm, que é um negócio espetacular, boa qualificação. E tem dois grandes polos de tecnologia que, na verdade, reúnem esses talentos com as startups que eu fui visitar em Florianópolis e fiquei muito bem impressionado. Conta um pouco como é que nasceu a ideia. Nós temos uma rodovia, quem conhece Florianópolis, eu vou falar uma praia que todo mundo conhece, Jurerê Internacional. Então, no caminho do centro da cidade até Jurerê Internacional, uma rodovia de 30 quilômetros. Essa rodovia de 30 quilômetros tem 4 polos de tecnologia. O primeiro, que é o mais antigo, formado pelo professor Stemmer.
Depois nós temos um polo da ACAT, que é a Associação Catarinense de Empresas. Espetacular. Tecnologia espetacular, você parece que está no Vale do Silício. Depois você tem um outro polo tecnológico, depois você tem o Sapiens Park, que é um projeto do governo do estado, apoiado pela prefeitura, com diversas empresas sendo criadas e agora se desenvolvendo assim, de maneira muito grande, muito rápida, à beira de uma grande praia que nós temos, que é a Praia de Canasvieiras, a Praia de Cachoeira. Então, os jovens que trabalham no Sapiens Park, por exemplo, trabalham no Sapiens Park, moram na beira da praia. E essa disputa que as cidades fazem hoje é a disputa pelo capital intelectual. As cidades estão disputando pelos cérebros, os mais brilhantes do país. Então, quando a gente consegue oferecer uma cidade com qualidade de vida, com segurança, Florianópolis hoje é a capital mais segura do Brasil por todos os rankings de segurança que se tem. Um nível de qualidade de vida muito bom, uma cidade que é inclusiva, então nós temos uma diferenciação sim em termos de nível de renda, mas muito menos que outros lugares. A juventude acaba se mudando para Florianópolis ou nem quer sair de lá para trabalhar ou nas empresas locais ou muita gente dentro do que se chama nômade digital se muda para Floripa e trabalha para outros lugares do mundo a partir de Florianópolis. Então, é o sucesso dessa pequena rodovia de 30 quilômetros que emprega ali milhares de pessoas no setor de TI. O nosso público precisa saber isso, né? Porque, na verdade, hoje, esse 6% que representa a tecnologia no PIB do Estado, já passou o turismo, ou seja, como a grande atividade econômica do Estado. O Estado de Santa Catarina é um Estado diferenciado. Ele é um Estado que tem uma economia muito diversificada. Nós vamos do setor cerâmico à agroindústria, com líderes nos seus ramos de atividade, passando pelo metal mecânico, passando pelo turismo, passando pela logística. Um estado que tem mais ou menos 400 quilômetros de litoral, tem 5 portos de padrão internacional, né? Então, é um agronegócio na região oeste do estado, que é um absurdo. O berço das maiores empresas agroindustriais do Brasil é o oeste catarinense. A antiga Sadia, a antiga Perdigão, Seara, todas nasceram em Santa Catarina. E é um estado que hoje tem um índice de desocupação de mão de obra, ou desemprego, como a gente chamava no passado, de 2,8%. Então, é praticamente pleno emprego. E isso se reflete na capital, né? Florianópolis tem 3 atividades muito fortes. A atividade de tecnologia, a atividade de turismo e a atividade de saúde. Saúde é uma coisa que vem crescendo muito na cidade. As pessoas têm ido para Florianópolis para tratamento de saúde, o setor de cirurgia plástica na cidade altamente desenvolvido. Florianópolis hoje se destaca nessa área. E esses são os principais arrecadadores do imposto municipal. Turismo, por si só, ele fica em segundo lugar. Mas turismo é uma cadeia muito longa, né? Então eu costumo brincar que o turismo pega da moça que faz a coxinha para o evento até o centro de eventos, o hotel, né? Então é uma cadeia longa e que nós também incentivamos muito na cidade, porque o setor é um setor que deixou de ser aquele turismo tradicional de temporada de verão e passou a ser um turismo do ano inteiro com relação ao turismo de negócio. Os centros de eventos que nós temos na cidade vivem lotados o ano inteiro. Se você hoje quiser uma agenda no centro de eventos, vai ter que escolher bem a data, porque está normalmente tudo lotado. Está lotado. Prefeito Topazio, o senhor tocou num ponto importante de saúde, mas eu queria mexer com saúde e tecnologia, porque isso explica um pouco essa vocação econômica da cidade, que poderia inspirar outras cidades brasileiras. Que foi essa iniciativa da universidade trabalhar junto com o governo e o setor privado. A universidade geralmente passa a ser uma redoma de vidro distante do mundo real, e lá não. Foi justamente essa capacidade do saber ser aplicado no mundo dos negócios e ter apoio da prefeitura. Como é que foi essa parceria tripartite que funcionou tão bem para desenvolver a vocação econômica da cidade? Essa triple hélice, né, como o pessoal chama, em Florianópolis funcionou muito bem, né? A partir da movimentação da Universidade Federal, o governo, tanto do estado quanto municipal à época, compraram a ideia e trouxeram junto um conjunto de empreendedores da sociedade civil, de maneira a trabalhar juntos. Então, eu lembro que, à época, a primeira medida da Prefeitura Municipal foi reduzir o nível de ISS. Então, o nível de ISS era 5% para o setor de tecnologia e a municipalidade disse o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, as empresas de tecnologia que gerarem emprego no município, etc., nós vamos baixar para 2%. E isso quando São Paulo era 5%, Curitiba era 5%,
a visão do governo local à época fez com que muitas empresas deslocassem seus escritórios para lá e as empresas começaram a crescer, ganhar competitividade e o município sempre apoiando, né? Hoje, passados esses 30 anos quase do início de todo esse processo, aliás, no YouTube tem um vídeo muito interessante sobre essa história de Florianópolis. Passado quase 30 anos, hoje o município apoia através da formação de mão de obra. Nós temos um programa no município que se chama Floripa Mais Tech. Isso é patrocinado pela prefeitura, que tem por objetivo pegar o jovem a partir de 14 anos e educá-lo e formá-lo para o setor de tecnologia. Aqui tem uma dica, né, para os outros municípios, que é o seguinte: eu fui atrás, quando eu era vice-prefeito ainda, junto com o pessoal de tecnologia, eu dizia, gente, qual é a nossa dor? A nossa dor é o seguinte, prefeito, falta mão de obra no setor de tecnologia. Que, aliás, não é mais mão de obra, então a gente pode chamar de mente-obra, né? Quer dizer, que faltam cérebros novos para o setor de tecnologia e a gente tem muita dificuldade de formar. E eu falei, bom, então vamos, a prefeitura vai entrar nisso com vocês, vamos juntos, vamos formar. Já haviam outras iniciativas, né? Nós reunimos o Sistema S através do Senai, Sebrae, todos juntos, e fomos fazer um diagnóstico. Mas por que falta? Se você tem 2.500 vagas na cidade, com salários mínimos de 3, 4, 5 mil reais, podendo chegar a 20, 30 mil reais, por que ainda assim não tem mão de obra para esse setor? Aí fomos pesquisar e descobrimos o seguinte, que o jovem, quando ele faz 17, 18 anos, ele chega para o pai e diz assim, pai, agora eu preciso escolher uma profissão. Me ajuda, o que eu faço? E a geração dos 40, que é normalmente o pai de um filho de 18, a geração dos 40 é a geração que não é nativo digital, ele foi educado digitalmente. Então era muito mais fácil para o pai dizer assim, meu filho, faça administração, faça economia, faça um curso de contabilidade, mas nunca diria, faça um curso para ser desenvolvedor front-end, ou um desenvolvedor back-end, ou um desenvolvedor full stack, ou vai ser programador, ou vai trabalhar com marketing digital. Era uma profissão que, por incrível que pareça, o nível de conhecimento das famílias era muito pequeno. Aliás, tomava até bronca, né? Porque você está gastando muito tempo Está gastando muito jeito aí no joguinho e tal, não sei o quê. Bom, o que nós fizemos? Nós começamos a criar e fizemos o que nós chamamos de aulões do futuro, onde nós chamávamos as famílias e os jovens para pontos específicos da cidade, transmitíamos via internet, a partir da Federação das Indústrias, trazíamos empreendedores do setor para contar suas histórias. Então os meninos diziam, olha, eu estudei na faculdade, depois abri a minha empresa e agora eu emprego tantas pessoas e tal. E a partir dali a gente começou a gerar ainda mais interesse pelo setor. Hoje nós estamos formando 300, 350 desenvolvedores por ano no nosso programa da prefeitura. O setor de tecnologia, as associações têm outros programas e a gente está abastecendo o mercado com novos talentos, exatamente porque é um setor que, quando a gente olha, é o setor que mais cresce da economia, é o setor que no futuro vai ter a maior quantidade de profissionais, sem esquecer os outros setores, mas é um setor que a gente dá bastante atenção. Bom, prefeito, o senhor é fruto desse sucesso da tecnologia, então é com conhecimento de causa que pôde fazer esse diagnóstico e implementar esse programa. Como é que foi a sua saga? Você não é essa da geração Z, e como é que começou essa história sua no mundo da tecnologia até chegar na política? Olha, essa é uma história... Bom, eu tenho 62 anos, né? Sou natural de Florianópolis, como nós chamamos lá na cidade. Eu sou um manezinho raiz, né? Manezinho em São Paulo, às vezes, tem outro significado, mas lá em Florianópolis é quem nasce na cidade. Então, eu sou um manezinho raiz, a cidade é uma cidade de colonização açoriana, vamos dizer assim, de ocupação açoriana. Há 275 anos atrás, chegaram os primeiros 5 mil casais açorianos para morar em Florianópolis e região. E vieram muitos Manuéis, Manuelzinho, Manezinho, e virou Manezinho, né? Então, eu nasci lá, estudei sempre em escola pública, fiz a Universidade do Estado, fiz um pedaço da Universidade Federal, fui concursado do Banco Brasil, trabalhei 4 anos no Banco Brasil, trabalhei na Caixa Econômica também concursado, e depois passei 12 anos no setor de agroindústria. E a agroindústria me ensinou tudo o que eu sei, em determinado momento, na virada da privatização das telecomunicações, nos anos 90... Isso. 96. 96, 98 ali, né? Na virada no bug do milênio, lembra aquela coisa? Né? Eu saí do setor de agroindústria e comecei a empreender numa coisa que à época se desenvolvia bastante, que era o setor de centrais de atendimento, call center. E transitei nessa minha vida a vida inteira. E no momento onde Florianópolis começava a crescer o setor de tecnologia, eu, na minha atividade de call center,
eu fazia as primeiras introduções no mundo da tecnologia para os jovens. Nós empregávamos muitos jovens em primeiro emprego, eles passavam pelo setor de call center 1 ano ou 2 anos e dali eles iam para os outros setores, inclusive tecnologia. Fiquei nesse setor até 2019. 2019, pensei em que eu poderia contribuir de alguma forma com a política, né? Surgiu a oportunidade de me candidatar a vice-prefeito, junto com o prefeito à época. Fomos eleitos no primeiro turno, no meio da pandemia, uma campanha que quase não existiu, porque a gente não podia nem sair à rua, né? Assumimos em 2021. Em 2022, o prefeito com quem eu me elegi renunciou para ser candidato a governador, né? Infelizmente não se elegeu, mas se renunciou. E eu assumi a prefeitura, então, em abril de 22, né? O ano de 22, o ano de eleições governamentais para o governo do Estado, quer dizer, um ano muito difícil, e efetivamente me senti prefeito de fato e de direito a partir de janeiro de 23. E fui à reeleição agora e a população de Florianópolis me concedeu uma vitória no primeiro turno, que muito me orgulho. Parabéns, prefeito. Bom, e Florianópolis é primeiro lugar, como nós anunciamos aqui na abertura do programa, no ranking de competitividade do CLP. Sim. Agora vamos falar de alguns desafios importantes, né? Quando o senhor assumiu, talvez o maior problema da cidade era a questão do saneamento, né? Por volta de 58%, né, que era o saneamento. E nós temos uma meta de universalização do saneamento básico. E saneamento é uma questão fundamental para resolver, inclusive, problemas de saúde. Todos, né? Como é que está hoje o plano de Florianópolis para resolver a questão do saneamento, para ter esgoto para todos e água tratada para todos? Bom, isso é um ponto bem importante que você toca, né? Florianópolis tem as questões de abastecimento de água e saneamento providos através de uma empresa estadual, uma empresa pública estadual que chama Casan. Quando eu assumi a prefeitura, nós tínhamos uma relação de amor e ódio com a Companhia do Estado, porque, ao mesmo tempo, as pessoas, de maneira geral, na cidade reclamavam da Casan pela morosidade da cobertura de saneamento e, por outro lado, algumas pessoas entendiam as dificuldades que é, numa ilha, você fazer o saneamento andando mais rápido. Eu assumi com 58%, tive uma postura de cobrar da companhia, que é a concessionária do nosso serviço, ações práticas e objetivas com relação a isso, e nós aceleramos as obras que estavam sendo feitas. E nesse período de quando eu assumi para cá, nós estamos indo agora para a quarta estação de tratamento de esgoto, que vai ser inaugurada no final do ano que vem, e vai fazer com que a gente passe dos 58% de cobertura para 74% de cobertura. Bom, de 74% até 90%, que é o indicador para a universalização do saneamento, faltam aí 16%, que são os 16% mais difíceis, que são onde você ainda não tem rede lançada, né? E precisa fazer as estações de tratamento. Então, nós agora estamos num trabalho muito grande com a Companhia de Água e Saneamento para que a gente possa acelerar esse final que falta para fazer essa cobertura. Já tem um plano desenhado com estações de tratamento menores e tal, até porque, por ser uma ilha, quem mexe com saneamento sabe que nós temos dois problemas, é recolher o esgoto a ser tratado e despejar o efluente ao final do processo de tratamento. Todas as nossas estações são estações que a gente chama de nível terciário, que entrega o efluente acima de 98% de qualidade de água, mas mesmo assim você tem que ter aonde despejar esse efluente. Normalmente você faz isso no mar, numa situação onde tem correntes marítimas para levar e tal, apesar de a água ser praticamente potável, né, muito tratada, mas ainda é um desafio. E nós estamos enfrentando esse desafio agora, na parceria que eu tenho com o governador do estado, de maneira muito mais ágil do que eu consegui fazer há 2 anos atrás. Agora, não tem perspectiva de privatização dessa empresa? O governador, na campanha que fez para esse mandato, o governador se comprometeu com uma sociedade de não privatizar a Casan nesse primeiro momento. Eu entendo que eles estão fazendo, a companhia está fazendo as melhorias necessárias, particularmente acho que não está na velocidade que deveria estar, até por uma questão financeira. Sim. A companhia, quando o governador recebeu, ela estava com uma situação financeira bastante ruim, ela está melhorando, mas não na velocidade que precisa. Então eu tenho a sensação de que talvez não a privatização full, mas talvez algum outro instrumento de subconcessão, conceder só uma parte que a Casan faz, reter a captação e tratamento de água e privatizar a parte de esgoto, algum mecanismo vai se buscar para que a gente possa agilizar e ter investimento financeiro maior para acelerar
aquilo que a gente precisa fazer em termos de cobertura. É porque esse é o grande desafio, né? Porque o Estado, por melhor que ele esteja hoje administrado, Sim. nunca vai ter recurso suficiente no ritmo da iniciativa privada para poder atingir essa meta. Mas o senhor acha que atinge a meta em 2033 de 100% universalização de tratamento de esgoto e água? Eu acho... nós hoje temos a questão da água bastante equacionada. O nosso problema é o tratamento de esgoto. E eu friso isso porque é efetivamente tratamento do esgoto. Florianópolis, por ser uma ilha, sempre teve característica nas regiões mais distantes da região central, regiões de praias, etc. A população sempre fez o seu próprio tratamento de esgoto com unidades individuais. Em alguns lugares se conhece isso por fossas, sumidouros, né? A unidade habitacional tem lá uma fossa ou sumidouro, como há permeabilidade do solo, que é areia, arenoso, né? Você trata o seu esgoto ali. Então, nós temos em muitas regiões da cidade o tratamento individualizado, mas não temos a rede de esgoto com o tratamento, digamos assim, em maior escala. Então, eu penso que para nós universalizarmos 2033, no ritmo que nós estamos, com a necessidade financeira que se impõe, nós vamos ter que buscar alguma forma de trazer uma parceria com a iniciativa privada. Eu até digo, Ávila, é o melhor momento, porque o mercado está muito aquecido. O que se fala é que até 2026 há uma janela de oportunidade de diversas companhias de água e saneamento no mundo inteiro procurando bons ativos. É verdade. E quando você vê uma cidade como Florianópolis, que hoje representa um faturamento de mais de 400 milhões por ano, só com relação à água e esgoto, que é mais de 40% da arrecadação da companhia de água, da Casan, é um ativo importante e que teria valor de mercado para companhias que se interessam. Então, a nossa expectativa é que, dentro dessa nova visão que o governador está tendo com relação a isso, que se abra uma janela de oportunidade aí para se pensar em ter uma parceria com a iniciativa privada e também resolver essa questão do saneamento. Com certeza. Outro grande desafio na ilha é a questão de infraestrutura, principalmente mobilidade urbana, o entrar e sair da ilha, que toda vez tem um trânsito danado lá. Como é que o senhor está pensando em investimento em infraestrutura, principalmente nessa questão de mobilidade urbana? Bom, primeiro que eu tenho convicção de que toda a capital tem que ter uma boa parceria com o governador do estado. Então, quando nós assumimos e o governador foi eleito, eu o procurei. Falei, governador, vamos lá, o senhor é o meu melhor inquilino e o maior inquilino da cidade. Só de rodovias estaduais, ele tem 120 quilômetros dentro da ilha. Nossa. Uma ilha que tem, digamos, 70 quilômetros assim e 30 quilômetros do outro lado, ele tem 120 quilômetros de rodovias estaduais. Então, se ele não cuidasse das rodovias, ele já botaria o prefeito em maus lençóis, porque você sabe, a vida de prefeito é assim, qualquer buraco é culpa do prefeito. Ninguém pede o DNA do buraco para saber se é do estado ou é do município, né? Mas como governador parceiro, ele disse, prefeito, tem razão. Eu falei, então nós temos gargalos importantes na mobilidade na cidade, porque faz 30 anos que nenhum prefeito se alia ao governador para fazer as obras que são necessárias. E a partir daí nós começamos a desenhar os principais gargalos de Florianópolis e ter a parceria do governo do estado e já desenhamos, nós já começamos a tirar esses gargalos. A prefeitura tem feito algumas obras, o governo do estado se comprometeu com outras. Nós já estamos em processo de licitação para resolver problemas importantes da mobilidade dentro da ilha. Agora, você citou um outro problema que nós temos, que é na entrada de Florianópolis, né? Então, você vê, só relembrando para quem está nos vendo, a BR-101 passa ao largo de Florianópolis, na beirinha de Florianópolis, né? Florianópolis é a ilha em um pedaço do continente, e a BR-101 passa ali margeando. E a BR-101 talvez seja uma das rodovias mais movimentadas do Brasil. E nós, durante 10 anos, sonhávamos e rezávamos pela conclusão do contorno viário de Florianópolis, que é uma rodovia de 50 quilômetros, que começa uns 20 quilômetros ao sul de Florianópolis e termina uns 20 quilômetros ao norte de Florianópolis e tira o tráfego pesado. Então, essa rodovia foi concluída pela concessionária que tem o pedágio da BR-101, agora, no final do ano passado, início desse ano. E realmente tirou muito trânsito. Então, nós aliviamos um pouco a BR-101, que faz com que a entrada e a saída da ilha seja facilitada. Ainda temos gargalos, tem que fazer algumas obras complementares, mas já melhorou bastante, né? Não é o ideal ainda, dependendo da hora do dia, você tem engarrafamento para entrar, tem engarrafamento para sair, mas, de fato, engarrafamento em Florianópolis é diferente do engarrafamento em outros lugares. Você se engarrafa na beira-mar, você fica olhando o mar, tem aquela vista toda, o tempo passa um pouquinho mais rápido.
tirando a parte da brincadeira, o que nós estamos fazendo é tentar tirar os gargalos da cidade. Como eu digo lá para o meu pessoal, tem algumas coisas que são acupuntura, né? Você vai tirando os pequenos gargalos, vai fazendo obras para resolver aqueles engarrafamentos, mas eu preciso realmente de obras de infraestrutura, e agora, na parceria com o governador Jorginho Melo, nós temos aí pela frente uns 2, 3 anos de muitas obras na cidade, que são obras estruturantes e fundamentais. Nós resolvemos algumas com criatividade, tecnologia e bom senso. Florianópolis nunca teve muita cultura dos binários, né? Que são as rodovias onde você tem duas mãos no sentido só e volta pela outra. As pessoas tinham uma certa prevenção. Nós resolvemos algumas áreas da cidade, criando esses binários, já resolveu bastante. Mas ainda temos muito para andar aí na área da mobilidade. Prefeito, o senhor enfatizou muito a questão da formação de mão de obra. E nós tivemos um grande problema durante a pandemia, que o senhor pegou esse problema da pandemia, que foram as crianças ficarem longe das escolas durante muito tempo. Aliás, foi exageradamente. O Brasil foi recordista do número de dias sem aula, né? Que programa o senhor conseguiu realizar para recuperar esse ensino perdido no Fundamental 1, principalmente esse grande desafio da alfabetização completa das crianças até os 8 anos de idade? Nós estamos trabalhando ainda, né? No auge da pandemia, quando eu entrei como vice-prefeito, foi 2021, eu peguei o rabo final ali da pandemia, né? O último ano da pandemia. O prefeito anterior tentou fazer um belo trabalho e se esforçou bastante, dando condição de que as crianças acessassem a internet de casa, um programa de distribuição de chip para que todos pudessem acessar a internet. Mas a gente sabe o prejuízo que foi, o atraso que foi a educação naquele período pandêmico. Nós tivemos agora o resultado disso, fazendo a medição do IDEB, que refletiu, digamos assim, os níveis de escolaridade até 2022. O IDEB de 23, nós conseguimos manter a nota do IDEB nos anos iniciais, mas nos anos finais a gente perdeu nota. E a gente reputa essa perda de nota a 2 aspectos. Primeiro, uma medição mais adequada que a gente fez do indicador do IDEB. Fizemos uma medição muito maior e muito mais ampla em todas as escolas. E segundo, a perda pela própria pandemia. Nós agora estamos num programa de recuperação. Nós temos uma consultoria do BID, do Banco de Desenvolvimento, que já é parceiro do município há alguns anos, e estamos agora desenhando um programa com aferições mais frequentes com relação ao aprendizado, com aulas complementares, com qualificação permanente dos professores, com um foco grande nos ensinos de português e matemática, que são as 2 matérias que mais se perdeu durante a pandemia. Então, a nossa área da Secretaria de Educação está agora, junto com todos os nossos profissionais, num programa muito forte para recuperar esse tempo perdido. De fato, nós acabamos durante 2 anos aí aprovando alunos no ensino fundamental que saíram lá no 9º ano sem ter todo o conhecimento, e isso, não tenho dúvida, vai se refletir nos próximos anos no nível de educação e aculturamento desses alunos. E o senhor hoje tem um programa específico nessa área de aceleração da alfabetização das crianças? Nós temos um programa específico, estamos remodelando esse programa a partir dos números do IDEB que nós tivemos no ano passado, e esse programa está sendo remodelado com a consultoria do BID, né, que já nos apoia. Nós temos hoje o Tribunal de Contas do Estado faz uma medição da qualidade da infraestrutura da educação no Estado. Florianópolis tem selo ouro em praticamente todos os edifícios destinados à educação. Então, em termos de infraestrutura, tecnologia, know-how, toda a parte de informatização de sala de aula, nós estamos muito bem. Nós precisamos agora melhorar a questão didática, a questão de recuperação desses alunos que perderam a performance durante a pandemia. Nós fizemos um grande pacto com os nossos diretores, os nossos professores. Nós estamos trabalhando fortemente, olhando escola por escola, qual é a carência de cada escola, para que a gente possa recuperar, porque a nossa meta é crescer e melhorar nessa área. E, prefeito Topazio, existe algum programa específico na formação de professores e na formação de diretores? São 2 figuras-chave na sala de aula, né? Sim. Nós temos também, em Florianópolis, a eleição do diretor. Sim. O diretor pode se candidatar a partir do momento que ele passe por um curso de gestão das escolas. Então, hoje, todos os nossos diretores têm que ser capacitados em gestão para poder se candidatar a serem diretores. E na área da formação de professores, o investimento é bastante alto. Eu tenho hoje, proporcionalmente entre as capitais, o maior nível
de professores especialistas, mestres e doutores de todas as capitais. Nós sempre incentivamos isso, na realidade, fazendo justiça. Os prefeitos anteriores sempre deram autonomia para a área da educação para todos os professores que quisessem fazer mestrado ou doutorado e que tivessem relação com a educação. Eles saem, continuam recebendo seus salários e passam o período necessário, tanto na Universidade Federal quanto na Universidade do Estado, para se capacitarem. O que nós estamos agora, dentro da nova perspectiva da nossa gestão, é fazendo com que esses professores que se formam devolvam para o município, através de tecnologia, através de novas ideias, know-how, aprendido em sala de aula nos mestrados e doutorados, formas de a gente incentivar os nossos alunos a crescer no caminho da educação. Eu tenho convicção de que a avaliação da gestão do prefeito e de toda a administração se dá pela qualidade do aluno que a gente devolve à sociedade com 14, 15 anos ao final do 9º ano. Eu recebo ele com 6 anos ou até com 4 meses na creche e devolvo para a sociedade no final. E eu tenho que devolver aquele aluno que a sociedade espera, capacitado para enfrentar as dificuldades do futuro e se habilitar às novas profissões. Essa é a segunda minha pergunta, professor. Como é que está a questão das creches? Como é que está a vaga das creches? E se existe alguma formação específica? Porque todos os estudos mostram, né, que a formação do cérebro da criança, desses 0 a 3 anos, é fundamental, né? Bom, Florianópolis tem uma característica importante. É uma cidade que, pelo nível de qualidade de vida, pelo nível de segurança, etc., tem sido desejada por brasileiros do país inteiro, né? Então, quando a gente olha o último censo de 2022, com exceção de Roraima, que enfrentou o caso dos venezuelanos, ou Palmas, no Tocantins, que é uma cidade, uma capital relativamente nova e que cresceu bastante, Florianópolis foi a capital que mais cresceu, né? Em números absolutos, cresceu mais do que a cidade de São Paulo, né? Nós crescemos 128 mil pessoas em 12 anos, vieram morar em Florianópolis. Então, você que está vendo, imagina que nós saímos de uma população de 410 mil para uma população de 530 mil em 10 anos. E aí o que acontece com a migração do país, né? Você vai morar em Florianópolis, então 120 mil pessoas em 12 anos é mais ou menos um ônibus de 40 lugares cheio todos os dias, chegando na cidade. Só que hoje esse ônibus chega e diz assim, bom, vamos morar todos no norte da ilha. Aí todos vão para o norte da ilha. Amanhã chega um outro ônibus e diz, vamos para o sul da ilha. E o município fica correndo atrás para tentar fazer infraestrutura de saúde, educação, moradia, para receber toda essa população que chega. Nós somos uma ilha, somos ligados ao continente por 3 pontes. Muita gente diz, prefeito, bota uma cancela, né? Não deixa mais entrar na ilha. Só porque tu está aqui dentro, agora tu quer que põe a cancela. Então, o problema em Florianópolis hoje eu não tenho falta de vaga de creche na cidade. Aliás, eu tenho 1.500 vagas sobrando, mas eu tenho uma fila de 400 vagas de pessoas que procuram seus filhos para creche e querem creches ao lado de casa, muito próximo de casa. Então, como eu não consigo controlar onde as pessoas vão morar, muitas vezes eu tenho a infraestrutura numa região da cidade, com vagas sobrando, e eu tenho pessoas morando em outra região com vagas sendo necessitadas. Então, nós hoje estamos tentando equilibrar. Como não é muita coisa, nós vamos resolver. E temos tentado, então, equacionar. Mas vaga em creche já foi um problema do passado. Hoje a gente conseguiu resolver. E as nossas creches são creches de excepcional qualidade. Eu tenho belíssimos professores, auxiliares de classe, cuidando das crianças a partir dos 4 meses de idade. Então, todas as nossas creches são muito bem equipadas, com merenda com padrão nacional em termos de qualidade de alimentação. Então, hoje nós temos, inclusive, a fuga de pais que tiram seus filhos das creches privadas e levam para as creches do município, em especial por causa do tratamento que a gente dá para as crianças com deficiência, né? Então, nós temos hoje, na rede toda, são 40 mil alunos, eu tenho 2.500 alunos com deficiência, e eles são muito bem tratados e benchmark em nível nacional, na questão do autismo, na questão de outras deficiências, e faz com que pessoas se mudem em outros estados e outras cidades para morar em Florianópolis e ter seus filhos na rede municipal. Então, esses são os desafios que a gente enfrenta no dia a dia, mas creche realmente não é, digamos assim, o nosso maior problema. Claro, vocês dizem assim, prefeito, mas, eu estou tentando colocar meu filho numa creche e não consigo. Ok, para você é 100% do seu problema, mas quando você olha o problema como um todo, ele tem uma incidência menor, mas eu estou preocupado agora em resolver o problema daquela mãe que se mudou para Florianópolis. Vou dar um exemplo agora com a questão do Rio Grande do Sul.
né? É verdade. Com as enchentes do Rio Grande do Sul, muitas pessoas perderam suas casas, e se mudaram para Florianópolis, né? No primeiro momento, as pessoas vêm para morar com um parente, né? Nós temos muitos gaúchos lá, né? Vêm para morar com um parente, e depois que moram com um parente, arranjam um emprego, alugam uma casa e vai ficando, e a gente recebeu muitos irmãos gaúchos para lá. Só que quando vem com filhos, você demanda a escola, se for pequenininho são creche, se não é ensino fundamental, você demanda posto de saúde, assim vai, e a gente foi fazendo esse crescimento da infraestrutura para atender essa situação que ninguém esperava que acontecesse no Rio Grande do Sul, mas nós estamos conseguindo atender. E agora, nesse próximo mandato que eu tenho a partir de janeiro, o meu compromisso de campanha, compromisso com a cidade, na área da educação, tem 2 pontos principais. Primeiro, zerar novamente as vagas de creche, que eu não estou longe disso, e talvez até convênio com creches particulares, creches conveniadas, etc., para a gente liquidar esse assunto nas regiões que estão faltando, e a ampliação do estudo em período integral. Prefeito Topazio, outro tema importante, o senhor já tocou aqui, que a capital mais segura do Brasil hoje é Florianópolis. Como é esse trabalho hoje da Guarda Municipal trabalhando em parceria com as polícias estadual, militar e civil? Bom, esse é um tema muito importante, né? A segurança não se faz sozinho, nem o governo faz, nem a prefeitura faz. Um ponto importante que muita gente fala é que as pessoas não moram nem no Brasil, nem no estado, elas moram no município, né? É o município que é responsável por acolher o cidadão e dar a ele as condições de viver. Então, primeiro ponto, a gente sempre teve, e eu mantenho isso, uma boa relação com as forças de segurança do Estado. Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiros, Polícia Científica, Polícia Penal, todos são muito parceiros da Prefeitura, e a Prefeitura é muito parceira de todas as forças municipais. Nós temos a nossa Guarda Municipal, que é uma guarda pequena, mas bem capacitada, com profissionais de nível superior, já há 20 anos no município. E nós, com esse conjunto de forças policiais, a gente consegue manter a cidade com nível de segurança, quando comparado nos rankings, da primeira capital do Brasil. Agora, segurança não se faz só com polícia, né? O que nós temos feito além dessa questão policial? A organização da cidade, a iluminação da cidade. Florianópolis, nos próximos 6 meses, atinge 100% de iluminação LED em toda a cidade. As questões de limpeza, urbanismo, organização da cidade são muito importantes. Um quarto ponto, assistência social, saúde e educação. Em todas as regiões, com cuidado, com acolhimento, e você vai ocupando todas as áreas mais vulneráveis com serviço público de qualidade. Recentemente, citando como exemplo, nós temos no centro da cidade um bairro inteiro que nós chamamos de Maciço do Morro da Cruz, um conjunto de comunidades um pouco mais vulneráveis, 13, 14, 15 comunidades diferentes, onde um dos aspectos importantes é a questão da mobilidade. Como é uma região de morros, é difícil você subir com os ônibus e tal, então sempre tinha alguma dificuldade. Nós criamos um projeto com ônibus menores, nós chamamos de formiguinha, porque são ônibus menorzinhos, né? E que andam nas ruelas que nós temos ali naquela região, uma região com quase 40 mil habitantes, que passou a ter o nosso formiguinha em horário, a cada 20 minutos passa um formiguinha nas principais ruas da comunidade, fazendo com que as pessoas possam deslocar de norte a sul, de leste a oeste, entroncando com toda a rede de transporte público do município. E com uma novidade, a partir de janeiro a gente consegue fazer tarifa zero, ônibus de graça na comunidade, porque eles se movimentam na região do Maciço e quando integram com aqueles que precisam se integrar com o transporte normal, então vão pagar a tarifa só na hora que sai daquela região. Mas naquela região o transporte será totalmente gratuito, facilitando a locomoção das pessoas. Com isso, as pessoas se deslocam no bairro, você aumenta a presença das pessoas, você melhora a questão da segurança, e aí, com iluminação, com segurança, com cuidado, com saúde, você vai tornando a capital uma capital altamente sustentável e também com níveis de segurança pública muito bom. Nós temos um conselho na cidade, a nossa secretaria não se chama Secretaria de Segurança Pública, se chama Secretaria de Segurança e Ordem Pública, porque nós incluímos nessa secretaria também a parte de fiscalização do município. Então, muitas vezes você tem dificuldades de segurança porque a parte de fiscalização não funciona integrada. Então, se você tem, por exemplo, a fiscalização junto, e numa determinada região você tem um problema porque você tem um bar ou
uma balada que vai até muito tarde, incomoda os vizinhos, etc., nós vamos com a nossa guarda municipal ou com a polícia militar, mas também com o fiscal de posturas. Então você consegue ser muito mais efetivo no controle das questões da cidade, porque a Secretaria de Segurança e Ordem Pública trabalha em conjunto. E, prefeito, essa questão da ordem pública é fundamental. Isso vai para um banco de dados de inteligência e isso é compartilhado com as polícias civil e militar para poder mapear tipos de crime. Por exemplo, algum bairro pode ter mais furto, roubo, outro pode ter mais homicídio. Isso se transforma em inteligência para a segurança pública do Estado também? Sim, e vice-versa, né? A segurança do Estado também nos fornece dados. Nós temos, e isso digamos assim, isso está na ponta da segurança pública. O banco, o BID, tem um projeto com a Prefeitura e o nosso secretário de Segurança Pública do município, Coronel Araújo Gomes, já foi secretário, comandante-geral da Polícia Militar, é um especialista no tema, onde você avalia as ocorrências de cada bairro e de cada região, tentando identificar o que você faz para reduzir aquelas ocorrências. Então, muitas vezes você vê que determinado bairro tem um volume de ocorrência maior, mas porque você não tem equipamentos públicos naquela área. Então, você leva o equipamento público para lá. Ou você tem ocorrências porque a sua iluminação tem deficiência naquela rua ou naquele quarteirão e você resolve isso. Então, usar base de dados, fazer gestão baseada em fatos e dados, indicadores na cidade, isso é fundamental hoje em dia, porque os recursos de segurança pública custam muito caros. Você tem que fazer muito investimento. E investir no local certo, de forma correta, é uma das opções que o prefeito tem para poder gerenciar o seu orçamento. Então, nós estamos cada vez mais buscando essa questão de dados colocados no território para tomar a decisão correta. Política baseada em dado e evidência. Sim, assim que se faz a boa gestão pública. Isso mesmo. Prefeito Topazio, uma questão fundamental hoje, as mudanças climáticas vêm afetando demais cidades, principalmente caso de Florianópolis, com muitos morros e tal. O que o senhor está fazendo para se preparar para o próximo verão, próximas chuvas, para evitar que nós tenhamos outras tragédias, como ocorreu no Rio Grande do Sul, como ocorreu aqui mesmo no estado de São Paulo? Davi, essa é uma questão que toma boa parte das preocupações dos prefeitos, né? Primeiro porque quando a gente fala em mudança climática, a gente poderia falar em mudança climática entrando por uma questão ideológica, se existe ou não existe mudança climática, tem gente que diz que não, tem gente que diz que sim. Mas o prefeito não entra na discussão ideológica. O que eu sei é que está chovendo muito mais na minha cidade do que chovia antes. Eu tenho muito mais rua alagada do que eu tinha antes e eu tenho que resolver, porque as pessoas não querem saber se isso, né? Mudança climática não é nem de direita nem de esquerda, ela só acontece e o prefeito tem que resolver. Então, nessa linha, nós temos feito diversas coisas na cidade. Outro dia, assistindo uma palestra, a palestrante, a Sônia Bride, que se tornou uma grande palestrante nessa área. A Sônia trouxe um dado que eu ri, mas eu falei, ela tem toda a razão. Ela disse assim, pessoal, há quantos anos a gente vê que está chovendo mais nas suas cidades? Eu falei, muitos anos. Mas o tamanho dos bueiros é o mesmo bueiro de 50 anos atrás e chove mais. Então, eu uso esse exemplo lá com o meu pessoal. Eu digo, pessoal, nós temos que aumentar o tamanho dos bueiros, porque chove mais água, nós temos que levar. E eu tenho me dedicado, já na gestão dos 2 anos e meio para trás e agora para frente, a muitas obras de drenagem na cidade. Existia uma máxima dos prefeitos que diziam, drenagem não dá voto, porque a obra é escondida, não enterra o cano, ninguém vê, não vai votar no prefeito. E eu fiz muita drenagem e fui bem votado, de maneira que as pessoas reconhecem que a drenagem, em épocas de mudança climática e muita chuva, é fundamental. Não adianta você botar um asfaltinho bonito na rua e não fazer drenagem, que na primeira chuva só aumenta o problema, porque o asfalto faz com que a água corra mais rápido e entra mais rápido na casa das pessoas. Então, nós temos feito muita obra de drenagem para evitar com que as casas sejam alagadas e coletar a água da chuva e levar. Nós somos uma ilha, teoricamente a ilha não deveria alagar, mas nós temos ocupações na cidade, que são ocupações irregulares do passado, onde as pessoas construíram em regiões que naturalmente já alagavam e continua chovendo e continua alagando. Então, estamos fazendo muitas obras nessa área. Além disso, nessas questões de mudanças climáticas, desassoreamento de canais de drenagem, limpezas de rios, etc. Porque não adianta chover numa planície, numa bacia, se a água não conseguir escorrer. Então, nós temos feito diversas ações com relação a isso e somos impactados por uma outra questão da mudança climática, que é o aumento do nível das marés. Sim. Nós temos praias em Florianópolis que nós tivemos, de maneira pioneira,
fazer o engordamento ou a restauração da faixa de areia. Eu tenho 3 praias hoje que nós restauramos a faixa de areia, porque em algum momento a praia ficou sem areia. O mar subiu e a areia desapareceu. As pessoas já não conseguiam mais, disputavam pequena faixa de areia que tinha na praia. Então nós conseguimos fazer a restauração em 3 grandes praias da cidade, 40 metros de faixa de areia, o que obviamente melhorou muito a qualidade de vida das pessoas que moram lá e das pessoas que nos visitam no verão. Então, essa questão de enfrentamento das emergências climáticas, como tem se chamado ultimamente, eu estava agora no U20, né, Urban 20, lá no Rio de Janeiro, antes do G20, e a prefeita de Paris, por exemplo, discutia, ela tem um problema parecido com as mudanças climáticas, só que o dela é diferente. Ela enfrenta a migração de pessoas de lugares do mundo que passaram a ser lugares mais áridos e que estão migrando para a Europa. Nós ainda não temos essa situação no Brasil de maneira tão escancarada como a Europa tem, mas sem dúvida hoje eu recebo pessoas morando em Florianópolis que estão vindo de outras regiões do país, onde a vida se tornou mais difícil, porque está se tendo lá secas muito maiores do que se tinha antes, ou chuvas muito maiores do que se tinha antes, e as pessoas estão migrando para outros lugares. Prefeito, e o que está sendo feito na história de ocupação irregular? O senhor acabou de mencionar, isso é um grande problema, principalmente em Florianópolis, né, por causa desses morros, e é daí que acontecem as grandes tragédias, né? É um grande problema. Nós temos as nossas encostas, nós temos um bom controle das áreas de risco, né? E as áreas de risco são preservadas para que não haja ocupação. Mas nós temos outras áreas que não são de risco e elas são ocupadas. E são ocupadas por quê? Até 2 anos atrás, nós tínhamos um plano diretor que é, digamos assim, o regramento do município que define a ocupação do território. Onde pode construir, quanto pode construir, que altura pode construir os edifícios, etc. E esse nosso plano diretor, até 2 anos atrás, ele era muito restritivo. E a capacidade de construção civil na cidade era muito pequena. Isso fez com que os imóveis tenham ficado muito caros, era muito difícil alguém arranjar um imóvel para aluguel, né? Então fez com que as pessoas fossem morar em regiões mais afastadas ou em regiões mais acidentadas. Então essa ocupação irregular do solo, para nós, foi um problemão, e ainda é, e nós ainda não temos soluções para isso, porque as pessoas ocupam o solo de maneira irregular. Quando você vê, já tem uma casa construída e alguém morando dentro. E aí o problema está feito, né? Então nós mudamos o plano diretor. Nós estamos incentivando, a partir do novo plano diretor, a construção de moradia de interesse social, casas mais populares, normalmente edifícios, onde a gente possa oferecer à população de mais baixa renda a possibilidade deles adquirirem a sua casa. Ou através dos programas governamentais, como Minha Casa Minha Vida, e nós estamos lá agora construindo conjuntos habitacionais, e a prefeitura já tem mapeado mais de 13, 14 áreas do município que pode construir dentro do novo regramento. Fora isso, nós aprovamos no ano passado, Dávila, que vai impactar agora no futuro, uma nova legislação do retrofit. Isso. Então nós estamos agora com a possibilidade de retrofitar ou reformar, para dar um novo uso, né? De uma forma mais fácil de entender, edificações que nós temos na cidade que até então eram usadas, por exemplo, para fins comerciais. A gente sabe que as salas comerciais perderam um pouco do seu charme, porque as pessoas trabalham de casa, e eu tenho no centro da cidade de Florianópolis alguns edifícios comerciais que foram sendo desocupados. E nós agora queremos transformar esses edifícios comerciais em edifícios residenciais, construindo pequenos estúdios, pequenos apartamentos. Ah, prefeito, mas tem uma dificuldade de não ter garagem para todos os apartamentos. Tinha, no plano diretor anterior, a exigência era de garagem. E aí, hoje em dia, quantas pessoas não têm carro? Quantas pessoas andam no transporte coletivo, ou andam de bicicleta, ou andam de aplicativo? Então, isso surgiu um novo mercado em Florianópolis, que é o mercado retrofit, de edificações mais antigas, até históricas, que dentro de regras mais flexíveis, as construtoras ou os investidores podem comprar, retrofitar, reformar e, a partir daí, oferecer para locação ou para venda. Isso faz com que, se você tiver mais oferta de imóveis, o aluguel naturalmente vai baixar e você vai poder evitar que novas invasões sejam feitas. Prefeito, quais são os seus principais objetivos para esse segundo mandato? O que o senhor gostaria de deixar como legado? Bom, Dávila, não muito diferente de outros municípios,
eu tenho 3 grandes desafios, vou botar 4 grandes desafios na prefeitura. O primeiro grande desafio na prefeitura é aproximar a prefeitura cada vez mais do cidadão. Como é que se faz isso? Desburocratizando, facilitando os processos, digitalizando os processos para que o cidadão possa, da mesma forma que o cidadão resolve a vida dele no WhatsApp, no aplicativo, ele tem que resolver com a prefeitura. Nós já caminhamos muito nos últimos 2 anos, mas eu ainda tenho muito para fazer e tenho que acelerar porque cada vez mais as pessoas querem isso. Então, esse é o primeiro grande desafio. O segundo grande desafio nós já tratamos aqui, a questão da mobilidade. Florianópolis, depois de Brasília, é a segunda maior renda per capita do Brasil. Nós temos um salário médio de R$5.000 na cidade. É claro que quando eu olho para o lado, não vejo tanta gente assim que ganha R$5.000, mas a média, né, na média, é R$5.000 por ser uma capital, ter lá todo o poder judiciário, o poder legislativo, o governo do estado, todos os tribunais, a média sobe, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Uma faixa de renda mais alta, as pessoas têm capacidade de comprar o seu veículo próprio. E o sonho de todo brasileiro, salvo o melhor juízo, é crescer, arranjar um emprego e comprar o seu carro. Ou, mais modernamente, no mínimo, comprar a sua moto. Então, isso faz com que, com 570 mil habitantes, nós tenhamos uma frota de motos e veículos na cidade de quase 400 mil unidades. É um pouco mais de 1,3 habitantes por veículo. Então, é muito carro. Então, nós temos um volume de carro muito alto. Nós temos um nível de renda acima da média. As pessoas andam de carro, querem o seu carro. E a mobilidade se impõe, né, como um problema da cidade. E nós estamos lá fazendo uma série de obras e tal. Então, esse é um ponto que eu vou trabalhar muito fortemente nessa gestão que se inicia a partir de janeiro, em parceria com o governador, porque eu não consigo fazer sozinho, não tenho orçamento para fazer sozinho. O terceiro ponto é a questão da saúde, né? A gente sabe que depois da pandemia, saúde é uma coisa que não tem fim, né, em termos de necessidade da população, por diversos motivos. Primeiro, durante os 2 anos de pandemia, todos nós paramos de fazer exame de saúde. Então, quem já tinha alguma doença, a doença se agravou e agora está tendo que tratar de forma mais intensa. Quem não tinha nenhuma doença ficou com os exames atrasados, agora tem que fazer o do ano e mais o que deixou de fazer. Então, isso faz com que a demanda por saúde seja uma demanda crescente. E nós temos um terceiro agravante na saúde. Na pandemia, muitos deixaram de ser empregados e passaram a empreender. Então, você trabalhava numa empresa que te dava um plano de saúde e você não usava a minha rede pública. E agora você é empreendedor, não tem plano de saúde e usa a minha rede pública. Então, a nossa rede passou a ser muito mais demandada, né, pela população em geral do que era antes. Os meus níveis de atendimento cresceram absurdamente se comparados a 2019, 2018. Então, é uma demanda muito grande na cidade, mas não tem jeito, o prefeito tem que enfrentar. Nós temos enfrentado em 351 anos de município, que é a idade que Florianópolis tem, Florianópolis nunca teve um hospital municipal. Por ser uma capital, a gente sempre se aproveitou, entre aspas, dos hospitais estaduais. Mas não davam mais conta, porque a população vem crescendo, etc. No ano passado, nós pegamos o antigo terminal do aeroporto de Florianópolis, que agora é um aeroporto novo, uma área de 10 mil metros quadrados e construímos o primeiro hospital municipal. Então, hoje nós temos o que nós chamamos de multi-hospital, que é um grande equipamento de saúde com 7 centros de atendimento à saúde diferentes. Nós temos uma unidade de pronto atendimento, uma unidade para transtornos mentais, uma ótica pública. Então, em Florianópolis, se você tem problema de vista, você vai, o oftalmo te dá a receita, você vai na ótica e sai com óculos de graça. Pode escolher a armação, mais bonitinha, menos bonitinha, mas sai de graça e a gente está resolvendo um problemão da cidade, porque antes as pessoas tinham a receita, mas não tinham dinheiro para fazer o óculos, agora pelo menos tem. Então, esse multi-hospital foi uma inovação na cidade, está tendo um sucesso estrondoso na cidade, um volume de pessoas se tratando e tal, e nós colaboramos com a saúde do estado. E agora, então, na minha nova gestão, esse multi-hospital fica na região sul, vou fazer um multi-hospital na região norte. Então, que é um pedido também da população e vou atender esse pedido porque é necessário. Então, além desses 3, o quarto grande desafio é o desafio da educação, né? Então, eu tenho um desafio, um compromisso de melhorar os indicadores do IDEB, de aumentar a escola em período integral, dobrar o número de alunos em período integral em 4 anos e resolver definitivamente a pequena fila de alunos que eu tenho para a creche, que a gente vai resolver isso, não vai demorar muito. E o turismo, por fim, terminar aqui o nosso bate-papo. O turismo é uma coisa fantástica em Florianópolis, por vários motivos. Primeiro,
Florianópolis é uma ilha com 640 quilômetros quadrados. Desses 640 quilômetros quadrados, uma ilha e um continente, né? Se eu não disser que é um continente, o pessoal do continente fica chateado comigo. Porque o continente é tão importante para nós, Dávila, que é só 3% do território, mas tem 18% das pessoas que moram no continente. É talvez o bairro mais completo que nós temos, os bairros mais completos que temos na cidade. Mas Florianópolis é uma região de 640 km quadrados, que 65% dessa região é área de preservação permanente. Então, nós temos 11 unidades de conservação no município. É talvez uma das poucas cidades do Brasil que você pode ir para o shopping, meia hora depois você está fazendo uma trilha numa região totalmente selvagem da ilha, passa 3 horas na trilha, meia hora depois pode estar jantando num bom restaurante ou estar na beira da praia. Então a gente tem uma diversidade muito grande. E tem a lagoa ainda bonita. E tem a Lagoa da Conceição, são 42 praias para todo gosto, né? E nós agora, a partir de 2019, ganhamos um novo aeroporto, administrado pela Zurich Airport, e é um aeroporto 4 vezes o melhor aeroporto do Brasil, eleito pelos usuários de aeroportos. E os nossos parceiros do aeroporto, lá o Roberto, que é o CEO, tem nos ajudado muito na cidade, porque eles não são só um aeroporto, eles são um captador de turista estrangeiro. Então, os números podem ser pequenos para alguns, mas para Florianópolis é muito grande. De novembro a fevereiro passarão pelo nosso aeroporto 2.200.000 passageiros. Uma cidade que tem 550 mil habitantes, 2.200.000 passageiros em 4 meses. O aeroporto está trazendo um turista muito forte e agora nós temos voo direto com Lisboa. Então a TAP faz um voo Florianópolis-Lisboa e a Copa Airlines faz um voo Florianópolis-Cidade de Panamá, fazendo todo o hub da América do Norte, Caribe. Então, isso tem trazido muito turista para Florianópolis, sem contar os nossos irmãos do Cone Sul, né? Os argentinos são os que vêm em maior volume, os chilenos vêm logo depois. As pessoas não sabem, mas nós somos o 3º aeroporto do Brasil em volume de turista internacional. Só perdemos para São Paulo e Rio de Janeiro. Só do Chile, são 5 voos diários para o Chile e de volta a Santiago. Então, Florianópolis vive um momento de ouro no turismo, né? A cidade vem recebendo muitos turistas que vêm direto de outros países. Agora nós vamos ter, Florianópolis há 40 anos tenta ter uma marina de padrão internacional. Vamos ter agora, na beira-mar norte, no centro da cidade, uma marina para 600 barcos, um parque público enorme. Então, a cidade está em transformação. Se quem está nos vendo faz tempo que não vai a Florianópolis, eu acho que você faz tempo, tem que voltar a Floripa, como nós chamamos, né? Eu estou falando Florianópolis aqui, mas, olha, raramente falo Florianópolis. Eu falo Floripa, que é o nosso apelido, né, carinhoso que nós temos para a cidade. Parabéns, prefeito, por estar aí liderando a primeira cidade no ranking de competitividade do CLP. Muito obrigado. Para mim é um prazer, uma honra muito grande ser prefeito de Florianópolis. Eu gosto de prefeitar, trabalho muito pela minha cidade e tenho um orgulho enorme de ser prefeito. Muito obrigado, prefeito. Obrigado. E a gente fica por aqui. E para você que gosta do jeito Jovem Pan de notícias, não deixe de fazer a sua assinatura no site www.jp.com.br. Você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, análises, comentários e acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Entrevista com Dávila. Entrevista com Dávila. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.